características de São João. São João Batista. São João o Batista. Rápido, tá? Eu já falei sobre o mês de junho. Juno, mulher de Júpiter. Aí toda a característica, se você estudar a história dela, você fica apaixonado por ela. Dá a característica de anja, como se fosse a fortuna, né? Que é uma anja. Então veja aí, mês de Juno, Joilson de Assis. Aí vem o nome Júnior. Então, para não estar repetindo, agora vou falar sobre o santo João Batista. João Batista, porque tem outro João, né? Tem o João, irmão de Cristo, o João evangelista. Aí o João Batista era primo de Cristo, filho de Santa Isabel. Quando Maria estava com Jesus na barriga, Maria foi visitar Santa Isabel e o guri pulou na barriga da mãe. É quase a mesma idade de Cristo, João Batista. Ele só tem 6 meses de vida a mais do que Jesus Cristo. E ele morreu antes de Jesus. João Batista era essênio, filho de um sacerdote. Ele era filho de um sacerdote, né? Então vamos lá, para você estar por dentro, né? É só uma obibi. Sabe o que é obibi? Observação. Primeiro, João Batista era primo de Cristo. Primo. Primomó. Segundo, João Batista era filho de sacerdote. Filho de sacerdote. E o pai dele recebeu a mensagem, filho de Zacarias. Muito obrigado, Rosana. O pai dele recebeu a mensagem quando ele teve um encontro com o anjo na Arca da Aliança, aí mostrando que os salmos e outras escritas foram feitas na Arca da Aliança. Terceiro, João Batista era essênio. Essênio. Veja aí a origem dos essênios, Joilson de Assis. A origem dos essênios foi em José do Egito. Os essênios eram tipo judeus secretos. Eram judeus, mas os próprios judeus odiavam os essênios. Os essênios tinham um conhecimento e uma doutrina própria. Eram muito mais radicais. Tinha essênio pobre, essênio rico, essênio no trono. Eles eram 10 vezes mais secretos do que os judeus. Olha que judeus é secreto. Esse sacerdote, o Zacarias, era essênio. Ou seja, ele era formado e era um sacerdote. O anjo anunciou o nascimento de João, o Batista, porque quando ele começou a batizar. Ele era um pregador radical. Ele não comia nem bebia. Ele comia mel silvestre. A comida dele era diferente. Ele era pactuado. A comida era diferente. Ele só comia mel silvestre com gafanhoto. Mel silvestre com gafanhoto. Os essênios, eles tinham doutrinas próprias e livros próprios, como o livro de Melquisedeque, era essênio, o livro de Enoque, essênio. E crenças como em Lilith, né? Era um tipo nazireu. Porque não era comum uma pessoa comer só mel com gafanhoto. Ele não comia, não bebia, não tomava café, não comia carne. E possivelmente era solteiro. A Santa Isabel, sua mãe, ela some da história depois que teve seu filho, e o seu sacerdote, o pai, Zacarias, também some da história. Não quer dizer que morreram, mas some. Até porque gafanhoto era tido como um animal imundo, mas eles comiam. Ele não comia nada, só comia gafanhoto com mel. Então ele era consagrado, era pactuado. Ele era essênio. Os essênios tinham várias correntes essênias. Tinha essênios do poder, essênios da religião. Eles se comunicavam entre si, tipo assim, maçonaria, essas coisas. Eram totalmente secretos. Eles se infiltravam no poder judeu e se infiltravam no poder de Roma. A característica essênia era a infiltração. Eles se infiltravam em toda a área da sociedade. Eles eram desde mestres àqueles que não tinham nada na vida. Era um grupo secreto de Cristo. Daí deu origem à família secreta de Cristo.
Eu não sei porque eu desconheço os sionistas, né? Mas eles eram secretíssimos. Era um tipo de mamar sossom. Era. Muito mais. Então ele não comia nem bebia. Ou seja, ele não tomava vinho nem nada. Era água, gafanhoto e mel. Eles tinham um propósito. Aí João Batista, primo de Cristo, filho da Santa Isabel, com Zacarias, né? Era da família de Jesus. Jesus possivelmente era essênio também. Maria era essênia. Isso que deu raiva aos judeus. Que os judeus guardavam mulheres virgens para elas engravidarem na autogênese, né? Como Eva engravidou sozinha de Abel, né? Então, mas aí Deus fugiu do controle. Ninguém controla Deus. E nasceu Maria, né? Maria, a mãe de Maria se chamava Santa Ana, era Ana, e era estéril, e teve Maria. João Batista, ele pregou no deserto, mais ou menos com uns 20 e poucos anos. Ele começou antes de Cristo. E ele era radical. Ele parecia muito, muito mesmo, parecia a reencarnação de Elias. E Jesus Cristo chama ele de Elias. Aí os espíritas falam que João Batista era Elias. Ele tem toda a característica de Elias. Ele anda que nem Elias, ele fala que nem Elias, ele é brabo que nem Elias. Olha, o problema é que Elias não morreu. Tome! Olha, não, o cara chegou, bem, eu acredito, né, em muitas informações genéticas, tal, mas aí, na palestra, a pessoa afirmando que ele é Elias, eu também não contradigo, não, né? Cadê? Venha cá. Chegue cá, venha. Venha logo, rapaz. Olha que autoridade, hoje é meu dia, eu tenho que ter muita autoridade, tá? Hoje é o dia mesmo. Olha... foi se embelezar, foi? Foi sim. Aí foi pintar as unhas, foi? Porque tu não viste a Giovana, tá linda. Olha que unha linda. Mostra pro povo, rapaz. Olha, tá vendo? Que mãozinha gordinha. Deus te abençoe, tá? Eita, que chegou tudo arrunhada. Obrigado, meu amor. Nada, amor. Deus abençoe. Obrigado pelo presente, viu? Eu ganhei uma máquina de furar e ganhei uma caixinha de perfume. Tu quer E ganhei as cartinhas. Quero, traga pra cá. Olha as unhas. Eita, essas unhas não estão muito grandes não, pra você que é tão nova. Tá, não. Ela que escolheu. Você tem 10 anos, né? Sei daí. Ai, ela tá uma loba. Faz assim. Assim, Eita, que unha linda. Cadê meu cheiro? Do cheiro do papai. Hoje eu fui acordado, com parabéns pra você. Mas daqui a pouco eu conto. Deixa eu terminar a história de João Batista, né? Eu tava onde mesmo? Esqueci. Peraí. João Batista, essênio. Sim, aí o problema de dizer que João Batista é uma reencarnação de Elias, o cara não tinha se acordado, né? Eu não sou contra espíritas, não, tá? Eu sou a favor de tudo que acredita em Deus. É que Elias não morreu, né? Possa ser que Elias tenha passado o espírito dele para Eliseu, e Eliseu tenha repassado esse espírito para outra pessoa e chegou em João Batista. Entendeu? Ou Elias teve algum filho, que os profetas faziam filho naquela época. Eles não faziam só rezar não, tá? Então possa ser que Elias tenha um filho, e esse filho teve um neto, um bisneto, e chegou em João Batista. João Batista tem toda a característica de Elias. Ele fala que nem Elias, ele é brabo que nem Elias, ele se mete em política, que Elias se metia em política. Elias pegava verdadeiras broncas com o rei, dizia que o rei não era digno de pegar a mulher do irmão, tal. Olha, e João Batista fez do mesmo jeito, se meteu na vida do rei, disse que o rei estava dormindo com a cunhada e que ele era indigno, e a briga comeu no centro. Olha, seria um tipo de DNA, né? Uma transferência de espírito. Então, mesma coisa, velho, mesma coisa. Aí ninguém sabe se ele fez ou não, só não fez milagre, não sabe, não, Pronto, aqui, ó, só um minutinho, só uma observaçãozinha aqui. Eu sei. Ó, cadê?
Tá tudo aqui. Olha aqui, ó, ganhei máquina, aqui é furadeira, negócio de furadeira, ó, brocas, aqui, Não, depois... aqui a outra furadeira, aqui, furadeira de primeira. Aí depois eu mostro tudinho, né? Mostra as cartas, Depois te mostro tudo. Sim, senhora. Obrigado. Então, continuando sobre João Batista, tá? Aí a Bíblia não relata nenhum milagre de João Batista, não. Agora, a fala dele, o jeito dele falar é idêntico ao de Elias. Raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura, raça de víbora? E Elias, ele se metia na política, ele enfrentou Jezabel, a filha da Lutz, ele enfrentou Acabe tinha medo de Elias se metia toda hora na vida de Acabe, com certeza que Acabe era acabado mesmo, né? Quem mandava era Jezabel odiava Elias, tentou matar Elias muitas vezes, a mesma coragem, mesma determinação. A mesma coisa aconteceu com João Batista. Amanhã é o dia de São João, né? João era brabo, foi até brabo com Jesus. Ele mandou um discípulo dele dizendo: é tu um dos nossos ou esperaremos outro? Olha, o cara era fera, velho, era o jeito dele, ele era brabo mesmo. Eu acho que você é brabo que nem Elias. O que você quer? Olha, ele foi até brabo com Jesus. Você olha no Evangelho, ele estava preso, sabia que ia morrer. Aí ele chama um discípulo dele que era secreto. Aí o discípulo dele foi até Jesus e disse: João Batista manda te dizer, tu és o Messias? Depois dele ter batizado Jesus, visto o Espírito Santo vir sobre Jesus, olha, e dizer: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Depois disso tudo, João Batista ainda mandou perguntar: diga, Jesus, é tu mesmo o Messias? Ou haveremos de esperar outro? Olha, para você ver como ele é a característica da personalidade dele. Era uma casta, pastor, um tipo de ordem sacerdotal, sim, os essênios. Aí o discípulo de Jesus foi olhar, Jesus não respondeu. Jesus disse: diga a João que os cegos veem, os deficientes andam, aos pobres é anunciado o reino de Deus. Aí o discípulo foi até João e respondeu que eram os 5 milagres que o Messias era necessário fazer para provar que era Messias. Aí quando disse para João Batista, aí João Batista chegou e disse: segue ele, segue. Um deles, secreto, era Mateus. Mateus era essênio. Por isso que Mateus escreveu o livro de Mateus em aramaico, para você ver como eles são fera. Então, 3 ou 4 discípulos de João Batista seguiram Jesus. João Batista: olha, eu vou morrer, siga Jesus, tá? Mas ele só liberou os discípulos depois desse negócio aí que Jesus Cristo falou: tu és um dos nossos? Tu és o Messias que há de vir ou esperaremos outro? Quer dizer, olha, depois de ter batizado Jesus, visto o Espírito Santo descer sobre ele, dizer: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele ainda lança essa pergunta pedindo prova. Me mostre a prova. E a prova não era qualquer pessoa que dizia: eu sou o Messias, e era não. A prova era o seguinte: era ressuscitar morto, Cristo falou, curar cego de nascença, ressuscitar morto, curar cego de nascença, expulsar demônio de legião. Eram 5: transubstanciação, água em vinho. Ainda tem um quinto elemento que eu esqueci, tá? Eram 5 elementos. Era expulsar demônio de legião, curar cego de nascença, deficiente de nascença, exato. Transubstanciação, tá? Transubstanciação, ressuscitar mortos, os surdos ouvirem. Aí Cristo cita: diga ao João Batista, que era primo dele. Aí ele falou que os surdos escutam, os doentes são curados, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é pregado o Evangelho de Deus. O discípulo voltou, falou na prisão: João,
que na verdade João. O nome de João era João, porque não tinha a letra J, né? João, Jó era Ió, Ió. São curas de doenças que não tinham cura. Aí Cristo mostrou os 5 elementos que era necessário para um Messias ser aceito como Messias. Aí quando João viu isso, João disse: está certo, vai chegar a minha hora, vá lá e siga Jesus. Mas o que Elias fez, João Batista fez do mesmo jeito. Eu poderia acreditar que João, que o dia dele é amanhã, seria uma reencarnação de Elias. Eu só não acredito que João é uma reencarnação de Elias. Por quê? Porque Elias não morreu. Olha, mas você vê como é teologia. Num debate, assim, eu não gosto de debate não, porque debate parece que um quer saber mais do que o outro, né? Não. Cada um diz sua opinião, mas ninguém sabe mais do que ninguém. Deus mostra cada coisa, né? Mas isso aí foi importante porque o cara fez uma dissertação. E o cara: você concorda, pastor Joilson, que João Batista andava como Elias vivia pelas montanhas? João Batista também. João Batista era isolado, Elias era isolado. João Batista enfrentou o rei, Elias enfrentou o rei. Mesma coisa. A questão particular da família do rei, Elias se meteu. E a questão particular da família do rei, João Batista também se meteu. Só tem um problema, irmão. Eu acredito na encarnação, informação genética, porque eu já sonhei sendo padre, já sonhei sendo bispo, já sonhei na igreja católica dando missa. Eu acredito na informação genética e que os nossos parentes somos nós, né? Mas eu só não acredito que João Batista é Elias, porque João Batista, Elias não morreu, então ele não podia reencarnar vivo. Eu posso acreditar que João Batista seja um tataraneto de Elias, porque na época os profetas faziam aquilo, os profetas também faziam filho, tá? Olha, então, ele foi importantíssimo, porque ele foi o Elias. Chegaram para Jesus Cristo e disseram: quando Elias vier, ele nos esclarecerá todas as coisas. Aí Cristo falou: o Elias já veio e vocês mataram ele. Olha, o Elias era João Batista. Essa parte a gente não pode negar, tá no Evangelho. Ninguém pode arrancar a Bíblia, e se rasgar tem que rasgar todas. João Batista era um príncipe sacerdotal, com o mesmo espírito de Elias. Você superou nesse comentário, viu, Rossana? Você superou. Parabéns pelo comentário. Olha o comentário dela, João Batista era um príncipe sacerdotal, com o mesmo espírito de Elias. Mesmo espírito, ele tinha o mesmo jeito, andava como Elias, falava como Elias, gritava, era como Elias, e ele morreu com o mesmo problema de Elias. Elias só não morreu porque ele subiu aos céus, mas Jezabel tentou matar Elias muitas vezes. E João Batista, o rei trocou de mulher, ou pegou mais um, aí pegou a mulher do irmão, né? E aí era um problema político. E aí ele chegou perante o rei e disse: tu tá pegando a tua cunhada, tá? Isso não convém para ti não. Aí o rei ficou com raiva, mas o rei temia. O rei era do mesmo jeito, gente do céu. O rei era do mesmo jeito que Elias, que o rei de Elias. Porque o rei tinha medo de Elias. E o rei tinha medo de João Batista. Eita, a história se repete. Eita, a história se repete. Silêncio. Ok. Não, isso aqui é só para botar, já tá cheio aqui. Então tá bom. Vem botar?
Aí Herodias fez o papel de Jezabeba. E era a mesma Jezabeba. Você vê que o rei dizia, João é muito brabo, prenda ele, mas o rei não queria matar João. Mesma coisa era Acabe. Acabe não queria matar Elias. Já a mulher era metida. Tanto a Jezabeba era metida, quanto a mulher do rei de Israel, que era metida, né? Então era um problema lilítico, era quase um problema político, né? Herodias fosse uma descendente de Jezabel. É exato, Rossana. É possível que a Herodias, da dinastia dos Heroda, possuía o mesmo DNA e o mesmo espírito de Jezabel. Ela manipulava o rei de Israel. Rapaz, isso é tremendo. Isso é tremendo, tremendo, tremendo. Se você pegar a história de Elias, eu já li várias vezes, pegar a história de João Batista, é a mesma. É a mesma. Herodes e Acabe, Herodias e Jezabel. Aí Herodias fazia planos para acabar com João Batista, e o Heroda disse, não, deixa o bichinho, ele é brabo, mas é assim mesmo, não é negócio aí de crente, isso é coisa de crente. Olha, e ela querendo matar João Batista. Já Jezabel era do mesmo jeito. O rei dizia, Acabe, mata Elias. Não, Elias é um doido, Elias vive comendo mel, indo nos montes, ele é um doido, deixa o bichinho. Jezabel disse, bichinho nada, vou mandar matá-lo. Olha, mostrando que a mulher sempre mandou, tá? A mulher sempre mandou em tudo. É muito parecido a história de João Batista com a história de Elias. Eu posso apostar, teologicamente aposto, que João Batista era tataraneto de Elias, ou tinha o mesmo espírito dele, porque Elias subiu aos céus, mas deixou o espírito dobrado sobre Eliseu. Olha, é a mesma história, gente, viu, Giza? É a mesma história, só muda o cenário. Mesma história, mesmo moído, porque é o seguinte, essas histórias de trocar de mulher, de pegar a mulher do outro, sempre teve, até com Davi trocou de mulher com o filho deu a mulher dele para Davi deu a mulher dele para o filho, foi uma confusão danada, ninguém nunca falou nada, né? Mas aí o João, ele intercedeu por Jesus, ele falou de Jesus, mas ele era brabo demais, até com o próprio Jesus ele era brabo. Você nota que ele é brabo com Jesus quando primeiro ele diz, não sou digno de te batizar, é você que tem que me batizar. Aí Jesus disse, não, mas tem que cumprir a lei, certo? Aí quando ele estava para morrer, ele sabia que Herodes ia matar ele, que Herodias ia mandar matar. Quem mandou matar foi Herodias. Usou a sobrinha dela. Foi um complô, né? Mandou mostrar a bunda, essas coisas. Aí o rei disse, eu dou a metade do meu reino, se você quiser, o rei cheio de cachaça. Aí, resultado, ele disse, diga para Jesus, é ele mesmo o Messias? És tu mesmo o Messias? Ou iremos esperar outro? O cara, no caso, meu amigo, ele era pau e cacete. Ele é assim, pau, cacete. Ele não tinha meia sola com João Batista, não. Diferente do outro João do Evangelho, né? O João do Evangelho era calmo, filhinhos, deitava no peito de Cristo, era carinhoso. Mostra que cada pessoa tem uma personalidade, né, velho? Chega de pensar que todo mundo tem sua personalidade. Na minha igreja antiga, todo mundo tinha que ser quieto para ser crente. Não, tem gente que não é quieto. Então, assim, cada pessoa tem uma personalidade, outro fala alto, outro fala baixo, um é metido, outro é brega, outro é perua, não importa, cada um tem sua personalidade. Elias era sangue no olho, e João Batista era também. Ele enfrentava mesmo o poder, ele enfrentava mesmo o poder, e até ele chegou e ficou com dúvida, ele batizou Jesus, ele viu o Espírito Santo vir sobre Jesus, ele disse, o Cordeiro de Deus vem aí, que tira o pecado do mundo, mas quando ele foi morrer, aí ele disse, vá lá em Jesus, e os discípulos, sim senhor, vá lá em Jesus,
Pergunte se ele é o Messias mesmo. E se ele não for, a gente vai esperar outro? Pergunte! Olha, o discípulo, sim senhor, sim senhor. Correu, Jesus, eu tenho um recado de João, teu primo. Diga. Ele está perguntando se tu és o Messias mesmo. Gente do céu! Você tinha coragem de fazer isso? Tinha não, eu mesmo não tinha não. Mas ele teve, porque ele era profeta. Eu sou profeta, ó. E aí, Cristo falou esses 5 elementos, ele voltou, contou, aí João disse, está certo, ele é o profeta, ele é o Messias mesmo. Faça o seguinte, você e você sigam ele, sejam discípulos dele. Tá certo? Mas mestre, o senhor vai morrer, mestre? Eu vou. Herodias vai me matar. Sigam Jesus. Sigam! Saíram chorando. Olha, ele era bruto mesmo. Era. E ele era mais novo que, ele era mais velho que Cristo Jesus. Não, ele era mais novo que Jesus. Ele era quase da idade de Jesus, né? Que um estava na barriga, os meninos se conheceram na barriga. Foi. Olha. Porque anunciar e preparar a Cristo não podia ser qualquer DNA. Príncipes são faca na caveira. Eles vão preparar tudo ou nada. A doutrina dos batismos existia, se batizava até pelos mortos. O batismo de João Batista não é pelos mortos, é o batismo pelos pecados. Então, aí teve aquela moído todo com Salomé. Israel tinha muitas culturas. Por exemplo, a mulher podia mostrar a bunda, os peitos, mas não podia mostrar o cabelo. Era cultura. Os homens adoravam ver bunda de mulher e peito de mulher. Até hoje, em alguns países árabes, a mulher, cada bichona bonita, só que ela pode balançar os peitos, que faz um sucesso danado entre as pessoas do Oriente. A mulher balançar os peitos assim, a autoridade. Quando ela bate um peito no outro assim, mostra a bunda, só que não pode mostrar o bebelo. Bebelo não pode mostrar. Isso é questão cultural, não é verdade? Pode botar aí na rede social que você vai ver. Cada bichona, cada mulherão, tipo Rodilã. E aí ela mostra a bunda. Aí vai. Eles vêm, eita, mulher dos cachorros, bichona. Quando eu era novo, meu pai, eita, que você ia na tapa. Olha, o Zé fica tudo animado, O novo fica, e ela, mas o cabelo não pode mostrar, não. Pode balançar os peitos, o peito bate no outro, vai pá. Tem mulher ali de 15 quilos em cada peito. Eita, é uma jumenta. Pá, ela e aí os caras, eita, que maravilha, velho. Olha, para eles não é indecente. É questão de mostrar poder. Aí mandaram Salomé dançar, né? Aí a Herodiana lá, a Herodia safada, combinou com ela, disse, o rei está quase bêbado, dança para ele, que se ele gostar, aí você ganha tudo, tá? É o velho da lancha ele, tá? Aí a menina, essa menina devia ser muito bonita, mas não foi a beleza, foi uma macumba. Eita! Foi um feitiço dentro daquele vinho que foi coado com a água de Salomé. Eita, pílula! Joilson de Assis revela que o vinho que o rei tomou era um vinho batizado com a roupa de 5 dias ser lavada. Eita, pílula! E a dança era hipnótica. Existe a dança hipnótica. Os animais fazem dança hipnótica. Existe dança hipnótica. Eu posso dar um estudo sobre isso, tá?
E aquele vinho que o rei estava tomando, aquele vinho ali coado na calcinha. Eita, pílula! E o rei, esse vinho tá com cheiro de bacalhau. Aí o cara diz, não, é porque esse vinho vem da Noruega. É perto da Grécia. É vinho grego. Vinho grego? É vinho grego perto da Grécia. Vinho grego tem gosto de bacalhau? Tem. É bom demais pra saúde. Tome mais, Herodes, tome mais. Herodes, que vinho gostoso. Eu nunca bebi vinho com gosto de peixe. Aí que eu tô todo arrepiado. Agora, Herodes, a minha sobrinha, a bicha cavalada, vai dançar pra você, tá? Aí tava um cara lá atrás do trono, benzendo ela, benzendo com a varinha, daí dá uma chipoada na bunda dela, e ela, que é isso? Ela tava manifestando. Eita, que cena! Nunca lhe contaram isso? Mas eu conto, tá? Eita! Enquanto Herodes tomava vinho com bacalhau, Salomé estava atrás do trono, sendo benzida por um espiritualista com uma vara. E pá, e Salomé, vai, tome, benzendo ela para ser uma dança hipnótica. E quando Salomé entrou no palco, na frente do rei, o rei ficou hipnotizado. E ela sim, na sua perna tinha 7 cordões amarrados, no seu pescoço uma cruz de cabeça para baixo, e na sua cintura tinha um couro de cascavel. Eita, pílula! Ela entrou toda enfeitiçada, não foi? Foi. Do seu lado direito, 10 mil chucaveiras. Do seu lado esquerdo, uns 10 mil demônios. Eita, pílula, velho. E ela, larirei. Porque o rei era acostumado a ver mulher. Esse rei era virgem, era donzela. Nunca viu mulher, não, é? E o rei, abriu a boca, lascou. E a mulher do rei, meu amor, tome mais um pouquinho desse vinho, que esse vinho eu mandei buscar lá da Noruega para você. Passou 10 dias fermentando. Eita, viu? E olha que vinho era feito com suor de pessoas, sabia? O melhor vinho do mundo era feito com suor e chulé. Tome. O vinho interage com suor. Depois eu vou lhe dar um estudo sobre lagar. O que é um lagar? E como eram feitos os vinhos da antiguidade. Era feito com muito chulé e suor das axilas e de outros lugares também. Vige! O grande culto a Bacu, que é um demônio, era feito à base de vinho com suoba. Suoba que é suor de bacalhau. Olha! Mas eu vou contar para vocês a história, tá? Conto mesmo. Os vinhos bons de antigamente que era bom mesmo, que ele tinha chulé, tinha cheiro de tapepapi, tinha cheiro de tarapá. Ele botava 5 homens correndo atrás de 5 mulheres dentro do lagar. Os homens, eu vou pegar as mulheres, não me pega não, quase um pouquinho, eita, E aí o rei ficou hipnotizado, né? Aquela dança hipnótica, existe dança hipnótica, existe culto e dança hipnótica. Eu digo para você e provo. Então o rei ficou assim, uma mulher pode hipnotizar um homem só com a balançada da bunda dela. O que balança hipnotiza. E aí o rei ficou, eu sou o rei. Eu te dou qualquer coisa que você pedir, até a metade do meu reino. Ô bicho tolo, nunca vi esse mulher não, donzelo? Eita, pílula. Oxe, ia dar metade do rei só por causa da balançada de bunda. Olha. Mas o bicho estava todo enfeitiçado. Tinha um cara atrás do trono. Invocamos os espíritos dos infernos. Olha, foi macumba com força, velho. Foi. Como é o nome? Feitiço. Feiticeira. Aí ela chegou e disse, e aí, titia, o que eu peço para o rei? Olha, menina bonita, cavalona, nova,
Olha. Aí ela disse, peça a cabeça de João Batista na bandeja. Ele está na frente dos outros machos. Aí ele não vai poder dizer não, porque ele já deu a palavra. Cuidado com a palavra que você diz, porque ela pode ser usada contra você mesmo. Olha. E aí, gente, aí o rei, diga, linda mulher, eu te darei a metade do meu reino. Ela devia ter pedido para ir para a Suíça, para os Estados Unidos. Ela podia ter pedido um cavalo novo, uns 10 escravos, terra, alguma coisa. Não, eu quero. Era bandeja de prata, era? Era de prata? Não sabia dessa, não me lembro não. Eu quero a cabeça de João Batista numa bandeja. Eu não sabia se era de prata não. Era de prata, era? Olha, ela podia pedir para ser rainha, aí ela ia ser mais uma mulher do rei, tá entendendo? Mas ela pediu a cabeça de João Batista. Jogou alto, não foi? Foi. E aí o rei fez, olha, olha. Aí o rei já tinha dado a palavra na frente de todo mundo, gente. Se ele não cumprisse, era de prata a bandeja, olha. É para anular toda a energia de João Batista. Não estou dizendo que essa bicha era uma Jezabel, ela era uma bruxa. Era uma bruxa. Esse pedido da cabeça em prata, bandeja de prata, olha, era para anular toda a energia de João Batista. E aí o rei disse, eita pílula, lasqueira, velho. Ele não podia fazer mais nada. Ele olhou para o general dele e fez, vá. Mas ele foi arrasado. Ele não queria, do mesmo jeito que Acabe não queria matar Elias, o rei Herodes não queria matar João Batista. Na verdade, Acabe era apaixonado por Elias. E Herodes era apaixonado por Elias. Ele gostava de Elias. Não tem aquele cara que você tem raiva e gosta ao mesmo tempo? Era Herodes. Ele gostava de João. Mas a mulher dele odiava. Olha. Se fosse pelo rei, não. O rei ia emendar, depois ia soltar, ia dar uma medida provisória, colocava uma tornozeleira eletrônica em João Batista e mandava para casa. Ele ia enrolar, tá entendendo? Político, você sabe, todo político enrola, né? Não, deixa para depois, então uma saidinha ali, outra saidinha lá. Mas ela disse, não, vou lascar esse cara agora. Olha. Botou ele entre a cruz e a espada. Olha, tinha um demônio com ela, era um gigante, era um espírito de gigante, depois eu mostro para você, tá? E aí cortaram a cabeça de João Batista, né? Colocaram na bandeja de prata, né? E deram um fim na cabeça de João Batista. Deram um fim. O corpo, os discípulos de João Batista vieram, pegaram o corpo de João Batista e levaram. E a cabeça não. Até hoje, ninguém sabe onde é que está a cabeça de João Batista. Olha, para tirar totalmente a força da dinastia espiritual de João Batista. Totalmente. Deve ter feito algum tipo de ritual com a cabeça dele. Tiraram totalmente. Aí, a Igreja Católica colocou o dia 24 de junho como o dia de João Batista. Em comemoração a João Batista. Lembre-se, João Batista, Santo Antônio e São Pedro não são demônios, são santos. Não é para adorar eles, mas é para respeitá-los. Eu respeito os santos da Igreja Católica, eu respeito o santo Nossa Senhora, que eu sou devoto, São José, que eu sou devoto. João Batista e Santo Antônio também, gente, né? Ninguém está comemorando a morte. A gente não sabe se foi no dia 24 que ele morreu. A gente está comemorando a vida de João Batista. Bem, a Igreja Católica não comemora a morte, ela comemora a vida do João Batista, né? Mas se for questão de comemorar a morte, nós não comemoramos a morte de Cristo. Se Cristo não tivesse morrido, a gente estava tudo lascado, não é verdade? Agora que houve mandinga, houve uma quizumba aí, houve grande, viu? E grande. Agora deixando bem claro, o inimigo de João Batista, o inimigo de Elias era mulher. Todos os dois eram mulher. Não era o rei. Não era o rei. A Jezabel. Agora eu queria saber como é que morreu Herodias, né?
Eu acho que Herodias deve ter morrido do mesmo jeito que Jezabel morreu. É uma história muito parecida. Parece que uma história foi tirada de dentro da outra. Olha, então assim, João Batista foi um homem de Deus. Era bruto, ignorante, mas ele era de Deus. Mostrando também que você, para ser de Deus, não precisa ser educadinho, não. Seja você. Seja você. Dá para ser você? Claro que você tem que se aperfeiçoar, né? Mas você pode ser risonha e ser de Deus, ser calada, ser de Deus, ser braba, ser de Deus, ser bravo, ser de Deus. Fulano é bravo, não é de Deus, não, depende, né? A Jezabel, ela morreu abandonada e comida pelos cães. Se alguém que pesquisar aí e souber sobre a morte de Herodias, né? Da família, né? Eles foram comidos de bicho, né? Mas a Herodias a gente não sabe, não. A Herodias, a história não conta. Flávio Josefo não conta, né? Sabe que os Herodes, eles foram depostos, né, por outra dinastia, e que eles perderam a amizade de Roma. Roma não passou mais a confiar, e os Herodes, a dinastia Herodes, foi até o neto. Herodes pai, Herodes filho e Herodes neto. Daí outro reino se levantou e essa família perdeu o poder. Mas está bem explicada a vida de João Batista? João Batista era um homem de Deus. E o dia 24 de junho não é para comemorar a morte dele, é para comemorar a vida dele. Cristo mesmo falou acerca de João Batista: dos nascidos de mulher. Olha, você acredita em Cristo? Eu não sei o que João Batista fez para merecer isso, mas que ele fez muitas coisas feias. Olha aqui, ó, os nascidos de mulher, nenhum homem houve maior do que João Batista. João Batista foi o último profeta. Como os profetas eram uma dinastia, aí Caim e Elias, né? Olha, Herodias e Herodes foram exilados. Olha, obrigado, Sandra. Tá aí no computador, a dinastia Herodes foi destituída por Roma. Eles desagradaram a César. César gostava de ficar comendo uva e o negão lá abanando ele, né? Mas quando ele era contradizido, ele era faca na caveira. Você tinha tudo de Herodes, se você não desse trabalho a ele. Ele queria só o imposto e viver tomando banho, os caras fazendo massagem nele, ele assistindo o circo, pronto. Mas se você começasse a dar trabalho a César, ele era nerostento. Sabe o que era nerostento? Nerostento aqui no Nordeste é o cara que explode de vez. Então, Herodes estava lá, o cara, tá doendo, aqui, massagem aqui, não, aqui, não, aqui, amassa mais, não, aqui. Herodes, César, Herodes está dando trabalho lá no município de Israel. O que ele fez? Uma confusão danada na família dele. Amassa aqui que eu tô com dorzinha aqui. Não, amassa aqui, não, amassa aqui. César, Herodes está dando trabalho lá em Israel. De novo? Não amassa aqui, não, amassa, não. Ai, que mão grossa, devagar. Ai. Epa! Eita, César! Se levanta, rapaz, vai fazer alguma coisa na vida, rapaz. Eu sou César, tá? Eu sou César. Ele vivia na sauna, tal. Aí o cara chegou a terceira vez. César! Diga. Ai, agora bate. Aqui, ai. O que é isso? Ele fazendo massagem. Aperta. Ai, que mão grossa, devagar. Uhul! Era fazendo massagem. Eram os escravos fazendo massagem séria. O senhor disse: que merda é essa? É César fazendo os escravos fazendo massagem César na banheira. Era ele. Ai, devagar, que mão grossa, que mão grande. Essa mão tem mais de 80 centímetros. Ai, devagar. Aí o cara: César! A mãozona, porque os escravos tinham as mãozonas grandes, né? Aí ficava amassando o pescoço de César. Ai, que dor. Ai, devagar.
Aí depois ele relaxava, ele fazia... Assim, ó, nesse olho teu diz tudo. Que frescura é essa de César? Bem, tem que falar com César, né? Essas frescuras é do passado, isso não existe mais, tá? Aí chegava o cara e dizia: César, Herodes está dando trabalho de novo. Sabe de uma coisa? Mata Herodes, mate todo mundo. Bota fulano no lugar dele. Vai. Ele era assim, pá. A história mostra isso. Os Césares tinham essas explosões. Até às vezes ele fazia só rir. Ele é um doido. Mas tinha hora, depende se ele tivesse menstruado, aí ele dizia: mata a família, mate todo mundo, exile, vai, tira essa família, tira esses porra daí, tira essa merda daí. Aí os caras: sim senhor. Aí quando o cara tava lá no palácio, chegava os cabas tudo de vermelho: bora, sai, César mandou sair, sai, não vai sair não, vai morrer agora. O cara: tá bom, eu saio. Os César tinham essa explosão, porque toda mistura de raça tem explosão, e os Césares era a mistura de romano com etrusco. Toda mistura de raça tem essa explosão. Se você misturar velho com novo, uma mulher muito nova com um velho, aí nasce o filho neurostento. Se misturar raças diferentes, nasce essa explosão também. O nome dessa explosão é a teoria do Blitz. Foi uma teoria registrada em nosso livro, Teoria do Blitz. É a explosão que dá. Então aí César estava lá, tranquilo. César: quê? Herodes está no trabalho? Ele ainda foi bom. Ele mandou exilar. Quando ele mandava exilar, mandava sair só com as calças mesmo. Bora, leva, vai. E era questão de 24 horas. Pegue a centúria e vá lá e tire ele em nome de César. Traga a carta aqui. Ele carimbava assim: eu estou na minha massagem quântica aqui, meu irmão, e esses caras me atrapalhando. Quando ele não mandava matar. Geralmente, quando ele mandava matar, ele matava a família toda. O pai, os filhos, os netos, para que ninguém reclame. Entendeu? Para ninguém reclamar, ele matava todo mundo. Mas às vezes ele tinha alguns favores, alguma coisa, aí ele exilava. Aí o cara, o ouro que tivesse, alguma coisa que tivesse escondido, tudo bem. Se não tivesse, estava lascado. Era meio louco, era um tipo de doido esperto. Agora, toda mistura dá esse... Aí eles iam: tira Herodes, se lasque Herodes. Aí a família de Herodes se ferrou na 3ª geração. Foi alguma coisa eles fizeram com César, e César não gostou disso. E César não ficava ameaçando, não. César não: vou fazer isso, vou fazer aquilo, não. Ele já dizia: faça isso. E era de vez, gente, era de vez. Por isso que o cara se cagava de medo. Então eles foram exilados, né? Segundo a informação aí. E João Batista foi enterrado sem a cabeça. Agora o mistério é: o que é que fizeram com a cabeça de João Batista? Aonde colocaram? Por que botaram uma bandeja de prata? Por quê? Tinha magia no meio, que a bandeja era de prata. Olha. Aí César era o cara, né? Geralmente César só tinha medo de outro César. Aí o outro César, aí a guerra comia no centro. Mas as guerras dos César eram mais na facada. O outro César: eu quero conversar com você, tá? Diga. Aí ele se aproximava e: até tu, Brutus. 90% dos Césares morreram na facada. 90%. O resto morreu em batalha, né? Quando eles viam que o César estava alterando demais, aí vinha um outro César e armava uma cilada. E matava na faca, era um punhal. Eles foram exilados por Calígula, 39 DC. Olha, obrigado, Sandra. Eles foram exilados para onde, hein? Teve a magia com a cabeça de João Batista, com certeza. Ela era do mesmo jeito como é o nome da outra? Que perseguiu. A outra era bruxa. A outra fazia cultos, sacrifícios humanos. Jezabel fazia sacrifícios humanos para Deus. Olha. Queimava a criança e tudo mais. Raça boa, né? Aí a Herodia, ela devia, se ela fez a mesma coisa do mesmo jeito que a outra. Agora, engraçado, se separa, sabe quantos anos? De Elias para Jesus é mais ou menos quase 2000 anos. Olha. Jezabeba.
Então, de um acontecimento se separou quase 2000 anos do outro. 1000 e tantos anos. Eles foram exilados para Lugdunum das Cavernas, atual Saint-Bertrand de Comminges. Olha. Agora, se você olhar, um acontecimento é o outro, é igual, idêntico em tudo. Só não é idêntico porque Elias foi levado para os céus e João Batista morreu sem a cabeça, né? E tem também Cristo falando que Elias era João Batista. Fala: o Elias veio e vocês fizeram o que quiseram com ele. Elias era o João Batista. Então, essa é uma homenagem que nós prestamos a João Batista. Ele era o precursor de Cristo. Ele era essênio, que Jesus Cristo também era essênio. Veja aí no nosso canal, Essênios, Joilson dia 6. Quem são os essênios? Tá? É muito parecido. E ele não morreu roubando não, tá? Ele morreu pregando o evangelho. Eu acredito que é um descendente de Elias. Por isso que ele tem a mesma energia dele. Ok? Vamos para os sonhos?